Linearidade de superposição é um tópico importante, pois ele praticamente, com toda a ciência, toda a engenharia, usa as equações lineares para prever fenômenos ou simplesmente simplificar uma solução não linear. Então, vamos ver inicialmente o que é linearidade. Se uma função é linear, a linearidade é uma propriedade matemática, né? Ela está em tudo quanto é modelo da realidade que você faz, você pode ter um modelo com uma função ou um operador linear ou não. Então, linearidade são duas propriedades que ocorrem simultaneamente, a aditividade e a homogeneidade. Depois, isso aqui, vocês, claro, não precisam guardar, apenas para reforçar o fato de que isso é uma propriedade matemática, na base é uma propriedade matemática, né? A aditividade e a homogeneidade vão ser dois métodos de solução de circuitos que nós vamos ver em seguida. Okay? Bom, então, se uma função é linear, você tem que a propriedade da aditividade te dá duas, vamos dizer, variáveis, que para nós vão ser duas excitações ou duas fontes. Elas podem ser tomadas em separado se a linearidade, se a função é linear. Isso é a propriedade da aditividade. Então, é a soma das duas. E, além disso, multiplicando por constante, você pode multiplicar a constante pelo resultado da função. Ou seja, a função opera dentro da fonte. E você tem, então, a propriedade da homogeneidade aplicada, então, depois da aditividade. Bom, chega de matemática, né? Vamos aos exemplos. O resistor linear, que é o nosso exemplo mais corriqueiro, aí, que vocês já conhecem bem do segundo grau, nós temos a lei de Ohm, V igual a RI. V igual a RI é uma função linear? Porque se você fizer a tensão devido à corrente de duas excitações, tá? Pode ser uma também, vamos ver em seguida. Tá? Você pode tomar a tensão resultante dessas duas excitações tomadas separadamente. Tá? O A e o B aqui, o que é o A e o B? O A e o B é uma constante de proporcionalidade, é uma constante, tá? Para ser lineares, o A e o B são constantes, ela é uma proporcionalidade. Essa proporcionalidade nós vamos ver aí no caso dos circuitos, que vai ser o nosso divisor de tensão, divisor de corrente e leis de Kirchhoff, em geral, aplicadas ao circuito. Então, as leis de Kirchhoff vão me dar esse A e B aqui, tá? As excitações vão me dar o valor de X e Y. Então, eu posso tomar separadamente A vezes a tensão, Rx, B vezes a tensão. Tá? Nós vamos ver depois o capacitor também, é uma derivada. Tá? O capacitor é uma derivada da corrente, que me dá uma derivada da tensão. Essa derivada da tensão, ela também configura aí um operador linear. Né? Na matemática, você estuda o operador derivada, ele é um operador linear. O indutor, a bobina, nós vamos ver também em seguida, mais para o final do semestre, ele também é um operador linear, porque ele só envolve multiplicação por uma constante L, L é indutância, vezes uma derivada. Então, ele também é um operador linear. As fontes dependentes, que nós não vimos em detalhes ainda, esse é o próximo tópico, depois de terminar essa unidade, nós vamos ver fontes dependentes. Então, você tem uma tensão em função de outra tensão ou outra corrente. Uma corrente em função de outra corrente ou outra tensão. Esses são os dois tipos de fontes dependentes. Se ela tem o K constante e essa função vai ser, então, linear. Tá? Então, as fontes dependentes com K constante também são lineares. Existem fontes dependentes não lineares, tá? Mas com K constante, que é a única que a gente vai ver, elas vão ser lineares também. Ou seja, elas mantêm a linearidade do circuito. Então, se eu tenho resistor linear, capacitor com C constante, é linear. Indutor com L constante, é linear. E fontes dependentes, eu tenho um circuito linear. E uma observação importante, as fontes independentes, que são nossas FENs, né, a nossa força eletromotriz, elas são constantes, sendo constantes ou variáveis no tempo, senoide é o caso mais importante, mas pode ser exponencial, pode ser quadrada, pode ser qualquer função, são sempre elementos lineares. Tá? Então, elas não introduzem linearidade. Por quê? Porque elas simplesmente variam no tempo,
sem ser uma função linear. São apenas uma função do tempo, não são funções de outra corrente ou de outra tensão. Tá? Então, colocar uma fonte independente, variável no tempo, não torna o circuito não linear. Tá? O que torna o circuito não linear é quando eu tenho um resistor não linear, por exemplo, vamos ver em seguida aqui, um resistor não linear seria, por exemplo, o resistor quadrático. Tá? A função dele não é linear, é quadrática. Essa função quadrática, se eu aplicar em cima de a tensão devida a duas excitações, então vai ficar K vezes a AX mais BX ao quadrado, não vai ser mais o resultado que eu esperava de um circuito linear. Tá? Então, se eu tenho um resistor não linear, ele não vai mais manter a constante A, né? E operar a função em cima de X e Y, que seria o que for esperado do circuito linear. Em vez disso, o que vai acontecer na função? Eu vou ter a constante de proporcionalidade elevada ao quadrado e vai aparecer um chamado termo não linear. Esse termo não linear, ele vai misturar, olha aqui, ele vai misturar X e Y. Eles ficariam separados se o circuito fosse linear. Aqui eu tenho, então, um chamado misturador. Esse resistor está funcionando como um misturador. Às vezes, em ondas, é chamado de batimento, quando você mistura. Tá? A curva característica de um resistor linear é uma reta que passa pela origem. Tá? Um resistor linear vai sempre passar pela origem. Esse resistor quadrático, ele já tem uma curva característica, uma parábola, passa pela origem também, mas ele tem até, né, para tensões aqui negativas, essa curva é IV, eu tenho correntes positivas. Tá? Então, ele é completamente diferente aí do resistor linear. Na eletrônica, você pode conseguir um resistor quadrático e colocar ele no circuito através aí de circuitos integrados. Ok? Bom, então, o resistor não linear vai ser um tópico futuro. E nós vamos dar uma aula só de resistores não lineares e método gráfico. Tá? Então, nós vamos voltar aí para os nossos sistemas lineares, relembrando aí agora que a propriedade da homogeneidade vai ser um método e da adatividade vai ser outro método. Vamos ver esses métodos, então. Então, o primeiro método é baseado que, se o circuito é linear, existe uma proporcionalidade entre excitação e resposta, ou seja, entre o valor da fonte e a resposta. O que é a resposta? A resposta é qualquer corrente ou tensão do circuito. Se for, vamos dizer, essa corrente aqui, esse resistor é um resistor qualquer do circuito e a excitação é única, só tem essa fonte VS aqui, que eu chamo de excitação. Né? Então, eu vou aplicar aqui só a propriedade da homogeneidade e ela é o nosso princípio da linearidade pura e simples, né? Que chama o método da linearidade. Então, f de AX é AF de X. Tá? Quem é a função aqui agora? É o V0, é o cálculo do V0. V0 depende de IS. Tá? E se o circuito é linear, 6 ohms é linear, 2 ohms linear, 4 ohms linear, o circuito é linear. V0, então, vai ser uma constante vezes o IS. Esse é o método da linearidade. Tá? Então, o I0 é K vezes IS e o V0 é 4I0, que é 4K vezes IS. Tá? Ora, esse I0 aqui é uma divisão do IS, certo? É um divisor de corrente aqui. 2 ohms e 4 e 10 ohms, né? 6 mais 4. Eu tenho aqui, nesse nó aqui, um divisor. 6 mais 4, 10 e 2. Então, eu fui fazendo o divisor de corrente, eu vejo que tenho aí uma constante K, que é a constante de proporcionalidade, que é aquele A e B que nós vimos aqui, ó, A e B. Esse A e B aqui vão ser esses Ks aí que aparecem em todo o circuito linear, vai aparecer essas constantes que pegam a excitação, transformam em saída ou resposta. Tá? O V0 pode ser em função de K também, né, que vai ser 4K, também vezes a excitação. Tudo vai depender da excitação, vai ser diretamente proporcional à excitação. Ok? Então, vamos fazer o primeiro exemplo aí, numérico simples, que é o chamado método da linearidade.
tá? Que a gente não fala homogeneidade, mas ele é conhecido aí em circuitos como método da linearidade, onde você faz o seguinte, você não sabe quem é V0, mas você chuta um valor de 1 volt. Tá? Assuma que V0 é 1 volt, eu use o método da linearidade, use simplesmente linearidade, para calcular o valor real de V0. Então, eu vou chutar aqui V0 igual a 1 volt. Chutando V0 igual a 1 volt, qual vai ser a corrente que passa nesse resistor aqui? Vai ser 1/8, certo? Vai ser 1/8. Passando a corrente de 1/8 em 12 ohms, eu vou ter 12/8 a tensão. Então, eu posso descobrir essa tensão aqui, que vai ser o meu VS1. Tá? Relembrando que o V0 é sempre um K vezes o VS, tá? Que vai ser K vezes 10 volts. Porém, se eu faço V0 igual a 1, reparem que o K não muda. Tá? Esse aqui é o K para V0, 10 volts. Desculpa, para VS, 10 volts. Tá? O K para V0, 1 volt, é o mesmo K. Vamos calcular, então, o VS1 e ver qual é a constante de proporcionalidade. O VS1 vai ser 1 sobre K, né? Ou K vai ser 1 sobre VS1. Okay, entenderam? Então, eu chuto um valor, vejo qual é o resultado da tensão VS1. O que é que vai ser a tensão nesse resistor aqui? É a tensão VS1. E aí vejo qual é a constante de proporcionalidade. A constante de proporcionalidade vai me dar o real valor de V0, tá? Quando eu colocar o VS 10 volts. Okay? Então, aqui está a solução. Coloquei 1 volt no V0, passa 1/8 amperes, eu vou andando no circuito do fim para o começo, né? Ou seja, da direita para a esquerda, da saída para a fonte, da saída para a entrada. Então, eu tenho aqui 1/8 amperes, que vai gerar 12/8 volts, né? Ou seja, 1,5 volt de tensão em 12 ohms. E aqui eu tenho uma LTK, me dá 1 mais 12/8. Tá? LTK nessa malha aqui, né? Vai me dar que esta tensão aqui é 1 mais 12/8, 2,5 volts. Bom, então a fonte que era 10 volts, com até saída 1 volt, a fonte VS1 deu 10 quartos, ou seja, foi dividida por quarto. Tá? Então, o fator K é 1 sobre 2,5, 1 sobre esse valor de VS1 aqui, que é 4 décimos. Tá? Então, como a tensão da fonte é 4 vezes maior, ou seja, 10 quartos vezes 4, né? O V0 tem que ser também 4 vezes maior. Tá? Então, o V0 vai ser 4 volts. Ok? Então, a constante de proporcionalidade é a mesma. Se eu boto 2,5, sai 1. Se eu boto 10, sai 4 volts, que é o valor real. Como o valor real é 10, aqui então vai sair 4 volts. Tá? Esse é o, tem mais alguns exercícios no Alexander. Tá? Nós não vamos nos alongar nesse tópico, porque isso aqui é um método, vamos dizer, alternativo. Se você usar na prova, tudo bem, mas eu não vou obrigar ninguém a usar esse método, porque ele só serve para uma fonte, quando eu tenho uma fonte apenas. O nosso método principal vai ser o método que eu tenho mais de uma fonte, né, que vai ser o nosso segundo método baseado na linearidade. O primeiro é simplesmente o método da linearidade. No caso de várias excitações, então o segundo no caso de várias excitações, ou seja, mais de uma fonte, a resposta, que pode ser qualquer tensão curto-circuito, será a soma das respostas individuais para cada fonte ou cada excitação. Esse é o famoso princípio da superposição, que é a base aí de tudo que você faz, por exemplo, em telecomunicações e processamento de imagens, etc. Tá? Então, esse princípio ele é básico para toda a ciência, toda a engenharia, aí, que é o princípio da superposição. Daí esse método ele ser fundamental você entender, né, o princípio aí do circuito linear. Quando o circuito é linear ou o sistema físico é linear, você pode aplicar aqui esse princípio da superposição. Bom, vamos ver então o princípio ou método da superposição, que vai ser a propriedade da aditividade, a segunda propriedade lá que compõe a linearidade. Então, é essa soma aqui, né? Eu somo duas excitações, x e y, tá? Duas variáveis, vão ser operadas por f,
independentemente. Eu tenho f de ax e f de by, independentemente, não tem mistura de x com y. E daí a propriedade da aditividade na verdade, o famoso princípio da superposição. Então, vamos ver um circuito com duas fontes, um exemplo logo de circuito, né? Com duas fontes, 6 volts e 3 amperes. Tá? Pode ser duas de tensão, duas de corrente, uma de cada, tanto faz. Tá? São duas excitações, 6 volts e 3 amperes. Então, esse circuito tem duas fontes independentes. E quem é a resposta? Quem é a saída? A saída é a tensão V. A tensão V vai ser, então, o resultado de duas contribuições independentes. Ok? Que vai ser um A e um B, que vai ser a constante de proporcionalidade, por exemplo, de 6 volts para V, vai ser um A. 3 amperes para V vai ser o B. Tá? É constante, que depende aí de um divisor, de tensão, de corrente, lei de Kirchhoff. Tá? Então, vamos agora, o mais importante, as etapas do método. Como a tensão V é a soma de parcelas superpostas, cada parcela é devida somente a uma das fontes independentes conectadas ao circuito. Se o circuito tem duas fontes independentes, N é igual a 2, eu vou ter, então, duas parcelas para calcular. Vocês têm que fazer o quê? Calcular essas duas parcelas, né? Cada parcela é só uma fonte. Se tiver 10 parcelas, são 10 etapas de resolução, e a tensão aqui vai ter que ser dividida em 10 parcelas. Tá? Aqui eu estou mostrando só duas, né? Mas isso aí pode ser infinitas parcelas. Né? Tem vários exemplos na natureza aí que eu tenho infinitas parcelas aí superpostas. Tá? Então, vamos à solução desse circuito pelo método da superposição com duas fontes independentes. Primeira etapa, só a fonte de 6 volts. Eu vou ter uma tensão V1. Aqui é uma etapa, é a primeira etapa, vamos logo ver o mais importante, que é mudar a variável. Reparem que V não existe mais nesse circuito, porque esse circuito só tem a fonte de 6 volts. O que aconteceu com a fonte de 3 amperes? Virou um circuito aberto. Tá? Então, a tensão V não é mais a mesma valor, ou seja, eu tenho que criar uma nova variável. V1, V', VA, tá? Qualquer índice que você quiser, você não pode usar a tensão V mais. Okay? A corrente também, se for uma corrente qualquer aí, que você tinha determinado, você também vai botar o índice 1 nela, ou o I', ou qualquer outra coisa, tá? Diferente do circuito original. Tá? O circuito original que tinha V, ele não existe mais. Agora é um novo circuito que eu vou calcular, então, o V1. Tá? Vamos calcular depois o valor de V1. Vamos ver a segunda etapa, só a fonte de 3 amperes. A fonte de 6 volts, observe que ela, em vez de circuito aberto, virou um curto. Fonte de 3 amperes na primeira etapa virou um aberto, e a fonte de 6 volts é uma fonte de tensão, virou um curto. Vamos ver em seguida exatamente por que disso. E agora eu tenho aqui um divisor de corrente, 3 amperes vai dividir em I2 e I3, e a tensão não é mais nem V, nem V1, ela é V2. Então, segunda etapa me dá uma outra tensão, V2, que também não é V, porque o circuito é outro. Eu mudei o circuito, tenho que mudar a variável. Isso faz parte do método, tem que ser feito. Tá? Tem que ser criada essa variável. Vocês que vão criar essa variável, vocês que vão escolher o índice, então façam sempre isso. Tá? Então, só a fonte de 3 amperes, tensão V2. Sempre digam as etapas, o que você está fazendo. Tá? E aqui eu tenho as duas parcelas aí calculadas. A fonte de corrente na etapa 1, ela foi anulada por quê? Porque 3 amperes virou 0 amperes. Anulada significa tornar nula, 0 amperes. Isso é a característica de um circuito aberto. Tá? Então, uma fonte de corrente, ao ser anulada, vira um circuito aberto. Tá? V1 é um divisor de tensão, 8 e 4 é um divisor de tensão, está aqui o divisor no denominador, né? E V1 está lá em cima de 4 ohms, a tensão de 6 volts sendo dividida em 8 e 4, mais tensão tomada em 4, vai me dar aí 2 volts. O que é 2 volts? É a contribuição de 3 amperes para a tensão V. É a parcela que eu tinha falado, né? A parcela é a tensão V. Isso tem que ser somado com o que você fez na etapa 2.
Na etapa 2, a fonte de 6 volts foi substituída por 0 volts. Quem é que tem sempre 0 volts? É o curto. O curto é, vamos dizer, a fonte, entre aspas, né? É a fonte de 0 volts. Então, eu tenho 3 amperes, vai me dar a corrente em 3 por um divisor de corrente. V2 vai ser, então, 4 vezes essa corrente em 3, dada por esse divisorzinho aqui, né? 3 amperes dividido em 8,4. 8,4 agora é um divisor de corrente. Reparem que aqui em cima era um divisor de tensão. Agora, os mesmos resistores são um divisor de corrente aqui. E aí me dá a parcela V2, 8 volts. Então, essas parcelas têm que ser somadas. Tá? Vocês lembram lá que era F de AX mais F de BY. F de AX mais F de BY. Né? Então, aqui, ó, esse I3 aqui é aquele BY. Tá? Que é a parcela só do 3 amperes. Tá? Que deu 8 volts. Então, 2 volts mais 8 volts. Tá? Vai me dar 10 volts. Mas eu tenho que colocar isso como uma etapa. Essa etapa, numa prova, vale ponto. O que você tem que fazer, então, na última etapa? Você tem que escrever por superposição, ou seja, você calculou já as parcelas, e vai, agora sim, você vai aplicar o princípio da superposição. Duas fontes, duas parcelas independentes, de 2 e 8 volts, vão me dar 10 volts. Essa é a tensão V. Vocês podem comprovar por outros métodos que essa tensão é realmente 10 volts. Então, esse princípio, ele é muito poderoso, pode ser aplicado a qualquer circuito linear. Se o circuito é linear, pode aplicar. Tá? Todos os nossos circuitos, o ano inteiro, vão ser circuitos lineares, com exceção lá quando a gente estudar resistor não linear. Tá? Então, você tem esses 10 volts aí, calculados por superposição. Reparem que você tem que desenhar 2 circuitos. Por isso, o método ele é, vamos dizer, um pouquinho mais demorado, porque é obrigatório o desenho, o redesenho, né, do circuito, anulando as fontes. Então, obrigatoriamente, 2 circuitos devem ser desenhados. Não pode resolver em cima do circuito original, senão fica uma confusão enorme. Tá? Então, eu tenho que ter aqui, obrigatoriamente, o circuito de cálculo de V1 e o circuito de cálculo de V2, explicitamente colocando as fontes anuladas, uma de cada vez. Tá? Então, coloquem aí um traço mais grosso, coloquem aí o símbolo aqui do circuito aberto, para facilitar o entendimento e a correção. Okay? Bom, vamos agora a mais um rápido exemplo, muito parecido, só que agora a disposição da fonte é um pouquinho diferente, tá? E eu quero a tensão V0, devido à fonte de 20 volts e à fonte de 8 amperes. Anulando primeiro a fonte de 8 amperes, a contribuição de 20 volts, eu chamei agora de V0'. Então, claro que você pode botar V0 índice 1, mas fica meio complicado. Né? É melhor, então, colocar aqui V0' para a primeira etapa, onde eu só tenho a fonte de 20 volts. Okay? Fonte de 20 volts. Então, vai ser um divisor aí. 20 volts vai dividir em quem? 2. 2 é onde está V0'. Então, está aqui a primeira resistência do divisor, tem que ser o 2. E o resto quem é? 5 em série com 3. Ficaram em série, né? A fonte de 8 amperes abriu. 5 e 3 ficou em série. Então, o resultado desse resistor são 4 volts. Contribuição aí de 20 volts na tensão V0, né? Que eu chamei de V0'. Então, cumprir todos os requisitos de uma etapa do método da superposição. É muito importante você fazer todos os requisitos da etapa. Quais são esses requisitos? Desenhar o circuito, redesenhar o circuito, né? Com todas as fontes anuladas, menos uma. Tá? São 10 fontes, você vai anular 9. E vai fazer uma etapa só com uma fonte, mudando a variável. Tá? Coloca um índice aí, no caso aqui o linha,
Okay? E colocando que sua etapa é só a fonte de 20 volts e o nome da variável que você escolheu. Aí a segunda etapa, só 8 amperes, só a corrente de 8 amperes. Eu chamei de V0 duas linhas. É a contribuição, a parcela de 8 amperes na tensão V0. Então, isso aqui vai ser um divisor de corrente entre 5 e 3 mais 2. Né? Um clássico aí, divisor de corrente, gerando a corrente I0, duas linhas. Tá? Repare que se eu quisesse colocar I0 aqui em cima, seria I0 linha. Aqui eu coloquei I0 duas linhas, porque é V0 duas linhas que ele vai produzir no resistor de 2 ohms. Então, o V0 duas linhas vai ser I0 duas linhas vezes 2, né? 2 vezes I0 duas linhas. E aqui está o meu divisor. 3 mais 2. Tá? Segunda etapa, só fonte de 8 amperes. V0 duas linhas. 2 ohms vezes I0 duas linhas. I0 duas linhas é a divisão de 8 em 3 mais 2 e 5. Tá? É óbvio que isso aqui está dividindo por 2, mas para a gente treinar, quem está fraco aí em divisor, né? Observa aqui que o divisor é 3 mais 2, que é essa associação em série, e o 5. Tá? E eu quero a corrente que passa em 3 mais 2. Se eu quero a corrente que passa em 3 mais 2, o numerador é a resistência oposta, que é a resistência de 5. Fazendo as contas, isso aí me dá 8 volts. E, por última etapa, então, por superposição, sempre a última etapa, eu tenho que escrever essa palavrinha mágica aí, né? Por superposição, V0 é a soma de V0 linha com V0 duas linhas, 4 mais 8, e eu tenho lá os meus 12 volts, é a resposta desse circuito simples. Ok? Deixa eu apagar isso aqui. Bom, vamos agora pular, vamos dar um salto grande, já que nós não temos muito tempo para acompanhar vocês fazendo exercício, vamos deixar isso para a aula de dúvida. Eu tenho que dar um exemplo aqui mais complexo, que seria um exemplo de passeio direto de 2 para 4 fontes. Tá? Então, seria um circuito grande. Obviamente, no T1, vocês não vão ter que resolver um circuito enorme desse, tá? Mas na P1, talvez já possa cair um exemplo desse. Tá? Então, o exemplo 3. Pessoal, quem tem alguma dúvida, você pode levantar a mão. Tem dois procedimentos aí no Zoom que nos permite vocês tirarem dúvidas. Tá? Eu estou aqui ouvindo, vocês podem ativar o áudio e tirar dúvidas que eu posso responder. Tá? Eu estou dando aula com o iPad e no iPad fica um pouquinho difícil para eu ver que alguém está levantando a mão, tá? Porque para eu gravar a tela, eu estou com um probleminha técnico aqui, né? Tá? Deixa eu parar a transmissão aqui. Tá? Nós só temos mais 15 ou 20 minutos para fazer aquele exercício ali. Então, eu vou continuar a aula, que eu tenho que gravar, eu vou postar essa aula para quem não conseguiu entrar a tempo aí, quem perdeu a aula ou perdeu parte da aula, vocês vão poder ver essa aula mais tarde. Eu vou disponibilizar o arquivo, inclusive offline, tem o pessoal aí que está sem internet, aí pode rodar o arquivo e ver e assistir a aula novamente. Tá? Isso aí vai ser possível. Bom, vamos então o último exemplo da superposição, que é a corrente I, devido a 4 fontes. Vamos tomar cada fonte no sentido, começando por 8 volts aqui, tá? Vamos tomar cada fonte independentemente, a partir aqui de 8 volts, no sentido horário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui
a fonte com a contribuição 1, 2, 3 e 4. Tá? 4 etapas. Na verdade, 5. A quinta etapa é somar as contribuições dessas 4 etapas, tá? Dessas 4 fontes, na corrente, na resistência de 2 ohms aqui, chamada a corrente I. Esse problema ele é reciclado. Tá? Isso é um problema de outro capítulo do Alexander, e eu usei ele para superposição. Achei interessante, reciclei. O melhor método de estudo que eu recomendo sempre é vocês reciclarem problemas. Você pode pegar o princípio da superposição e usar ele em qualquer circuito que tenha 2 ou mais fontes que vocês já resolveram. Tá? O circuito é linear, você pode resolver sempre por superposição, basta que ele seja linear. É um método grande, pois eu vou ter que desenhar 4 vezes, redesenhar 4 vezes esse circuito. Tá? A solução, inclusive, é grande. Você vê que é uma questão para PP mesmo, né? Então, vamos lá. Vamos ver primeiro aí a primeira etapa, só a fonte de 8 volts. Vou apagar aqui para outra turma. Só a fonte de 8 volts. Desculpe aí que ficou um pouquinho confuso, mas vamos ver com calma o que aconteceu aqui. Eu não redesenhei o circuito totalmente. É recomendável vocês fazerem o seguinte. Vocês vejam que eu denominei todos os nós. A, B, C, D, E. Por quê? Porque você pode redesenhar o circuito seguindo o caminho, tá? Por exemplo, de C para D, D para E. Depois você tem 2 caminhos, de E para A, de E para C. E você vai redesenhando o circuito em pezinho, de maneira que você reconheça melhor o que está ocorrendo. Tá? Mas reparem aqui que vai dar para você entender o que está acontecendo e fazer os cálculos corretos aqui. Tá? Ó, a fonte de corrente de 4 amperes virou 0 amperes, 10 volts virou 0 volts, 1 ampere virou 0 ampere, aberto. Então, vamos seguir o caminho da corrente. A fonte de 8 volts gera uma corrente que passa por 12 ohms, porque ela não pode subir mais aqui, né? Abriu essa fonte. Então, a corrente vai passar por 12 ohms, é a mesma corrente que passa em 8. Quando chega no nó E, a corrente se divide. Se divide passando em 4 ohms e, aqui que está o mais interessante, um curto aqui, fez 6 ohms ficar em série com 2 ohms. E a corrente em 2 ohms é o I, que foi redomeado aí para I1. Tá? Não existe mais I aqui. Esse é outro circuito. Então, eu saio de 8 volts, me divido aqui, um divisor de corrente. Depois, eu gero já, com esse divisor, a corrente I1. Tá? A corrente I1 vai novamente se juntar com essa corrente de 4 ohms aqui, formando a corrente da fonte. Bom, então, quem é a corrente da fonte? Se eu souber a corrente da fonte, eu aplico o divisor e acho I1. Tá? Então, essas etapas já estão... Aqui eu vou dar um zoom aqui. Tá? Eu tenho 8 volts dividido pela REC. Isso aqui é a resistência equivalente vista por 8 volts. Que vai ser 12. Vai ser 12. Tá? 12 volts, que está em série, né? Em série é mais, né? Em série você associa somando. Mais quem? O paralelo de 4 é uma das resistências paralelas, e 6 e 2, que a gente já tinha visto lá, esse 8 ohms aqui, que é 6 mais 2, ficou em paralelo com 4, que é esse divisor aqui. Né? Então, essa corrente que vai gerar o I1, né? I1 é essa corrente vermelha aqui, a corrente lilás aqui, que gera a corrente vermelha, é um divisor da corrente que eu calculei aqui, que é 8 sobre a REC. Tá? 8 sobre a REC, que é 6 onzeavos. Quem fizer as contas aí, não vão para a calculadora calcular quem é 6 onzeavos. Vocês vão ver depois, esse exemplo é interessante por causa disso. Esse 11 aqui, deixa ele quieto, deixa a fração é exata, você tem o resultado exato dessa corrente. Tá? Então, vamos aplicar agora 6 onzeavos dividido em quem?
dividido em 6 mais 2, que é 8, e 4. Tá? Novamente, um divisor de 8 e 4, coincidência. Né? Divisor de corrente. Né? A corrente I1, então, é 6 onzeavos, dividido em 8 e 4. Qual corrente que eu quero, que é I1? É a corrente que passa em 6 mais 2. Né? É a corrente que passa em 6 em 8. Que vai dar, então, 2 onzeavos, que eu não vou para a calculadora ver quanto é isso aqui, vai dar uma dízima, você vai acabar com a precisão do seu problema se você for para a calculadora. Deixa a calculadora quieta. Tá? Eu esqueci de falar, a primeira etapa, eu já comecei aí a primeira etapa colocando aqui, que é só 8 volts, e a minha variável é I1. Tá? Então, a primeira etapa foi cumprida integralmente. Tá? Novamente, eu recomendo vocês, quem não entendeu isso aqui, exige uma certa prática, claro, você redesenha o circuito com a fonte de 8 volts em pé. Tá? Ela é em pezinha, use as denominações dos nós para fazer tipo uma formiguinha que vai andando o circuito todo e você redesenha o circuito em pé, para ele ficar parecido com os circuitos que a gente normalmente resolve, né? Tudo na vertical ou na horizontal. Bom, vamos ver agora a segunda etapa, só fonte de 4 amperes, a corrente vai ser I2, tá? Tá aqui I2. Bom, agora a configuração do circuito mudou, porque a 8 volts virou um curto, 4 amperes vai agora ter, tá, uma resistência de 6 ohms aqui, tá? A corrente 4 amperes vai ser dividida aqui 6 ohms. Só que 6 ohms, isso é um pouquinho difícil de ver sem redesenhar. O curto da fonte de 8 volts vai juntar C e D. Isso tudo aqui embaixo, ó, pode ser unido num redesenho do circuito. Façam isso. Unindo isso aqui, eu vou ver que os nós ED e EC, ED e EC, têm a mesma tensão. Ou seja, 12 ohms em paralelo com 4. Eu tenho uma resistência da associação aqui de 3 ohms entre E e C. C, D, D, C, né? Para efeito de associação. Então, reparem que os 6 ohms ficou em série com quem? Com 3 ohms, que é a associação. Tá? Isso tudo, 6 com 12 em paralelo com 4, está em paralelo com a fonte. Ok? Então, paralelo, quem é o paralelismo? É AD, está em paralelo com AD. 6 com mais 3, 9 ohms. Tá? 4 amperes em paralelo com 9 ohms. E em paralelo também, porque B virou A. Olha aqui, ó, a fonte lá em cima dando um curto, B e A têm a mesma tensão. Então, o resistor de 2 ohms também está em paralelo com 4 amperes. Ora, configurou-se um divisor da corrente de 4 amperes. Porque eu só tenho resistências. Tá? Para ser divisor, é só resistências. Uma de 9, que é 6 mais 3. Está aqui o divisor. 6 mais 3. 3 é o 12 em paralelo com 4, né? E 2. Eu quero a corrente em 2, que é o meu I2, é a corrente em 2. Então, 4 amperes, dividindo em 9 e 2. No numerador eu boto a resistência de 9. Vai me dar aí uma contribuição de 36 onzeavos. Ok? Então, essa é a contribuição I2, é uma contribuição bem maior que a primeira, né? Que era 2 onzeavos. Mas reparem que o onzeavos apareceu aqui e eu não vou ir para a calculadora, porque eu vou ter que somar isso tudo com denominador onzeavos. Né? O denominador é 11, é comum o denominador. Tá? Vamos ver, então, a terceira etapa, sentido horário aí, vai ser essa fonte de 10 volts aqui. Só a fonte de 10 volts. Agora, aqui, para simplificar o circuito, a fonte de corrente aberta aqui, eu cancelei o braço inteiro, tá? O braço de corrente da fonte de 1 ampere aqui, a mesma coisa. Deixei tudo vazio, o circuito ficou mais simples. Então, agora a fonte de 10 volts, ela ficou em série com 2 ohms. E é a corrente I3 que passa nessa fonte. Tá? Ela só está com um sentido contrário ao sentido do fluxo positivo de cargas, né? Porque 10 volts certamente vai gerar uma corrente indo de B para A. Pela polaridade dela, ela vai gerar uma corrente de B para A. Provavelmente não, certamente I3 é negativo. Tá? Então, essa corrente vai passar por 6 ohms, que está em série com 10 volts,
e depois passa novamente aqui pelo paralelo de 12 com 4. Olha o paralelo de 12 com 4 aqui, insere com 6. Então, a REC vista por 10 volts é 3 mais 6, e aqui alguns podem ter uma dificuldadezinha, mais 2. Tá? Não importa que o 2 está atrás da fonte aqui, o 6 e o 3 está na frente. Tá? Isso aqui, tudo está em série com 10 volts. Tá? Então, a REC vista por 10 volts é 3 mais 6, 9, mais 2, 11. Olha o 11 aparecendo de novo aí. Tá? E o I3 simplesmente vai ser o negativo dessa corrente 10 por 11. Né? Então, I3 é menos 10 onzeavos. Então, a fonte de 10 volts, reparem, ela tem uma contribuição negativa, tá? Por causa da polaridade dela. É uma contribuição negativa para a corrente I. I3 deu negativo, como não poderia deixar de ser. Tá? Então, eu estou somando agora, eu estou acumulando agora, né? 3 parcelas, tá? Só a fonte de 10 volts era o I3. Agora, finalmente, aí, finalmente não, né? Quase finalmente, a quarta etapa, só a fonte de 1 ampere. Fonte de 1 ampere é altamente recomendável o redesenho, já que é um pouquinho mais difícil, tá, de enxergar essa corrente I4 aqui. Tá? Um pouquinho mais difícil. Então, o redesenho é altamente recomendado. Façam aí o redesenho para entender o circuito. Tá? Mas, reparem aqui que E e B são os nós que dão a tensão de 6 ohms aqui. Então, 6 ohms está em paralelo com 1 ampere. Isso. Ok? Então, eu tenho uma resistência de 6 em paralelo com 1 ampere. Tá? Então, se houver aí um divisor, né, que vai haver, 6 ohms é das resistências desse divisor, porque ela está em paralelo com 1 ampere. Quem mais está em paralelo com 1 ampere? Bom, é os nós E, D e C é a mesma coisa, fazendo aquele 12 e 4. Mas agora 12 e 4, que é o 3 ohms, ficou em série com quem? Com 2. Ó, 12 e 4 em série com 2. E em paralelo com 1 ampere. Tá? Redesenhando é bem mais fácil. Redesenhe isso para você ver aqui. Ó, os nós aqui, E e B. Tá? São os nós E e B, para 2 ohms e 3 aqui. Tá? Só tem o nó C e D no meio aqui, tá? Mas isso aqui vai ser uma associação séria. Não importa quem é essa corrente aqui. Tá? Depois você faz a associação, a corrente I4 vai ser a corrente que passa em 2 mais 3 em 5. Então, nosso divisor aqui é 1 ampere dividido em 6 e 2 mais 3, que é 5. Tá? Só que, por que é negativo? Porque a corrente se divide em duas. Uma para 6 ohms, outra para 5. Tá? Outra para 5. Que é contrária a I4. Tá? Então, esta corrente aqui, deixa eu desenhar essa corrente. Essa corrente que passa em 3 ohms aqui e passa aqui, é menos I4. Tá? Quem quiser até coloque isso na solução. Menos I4 é igual a 1 ampere. Menos I4 é igual a 1 ampere, ou I4 é menos 1 ampere, dividido entre 5 e 6. Eu quero a corrente que passa em 2 mais 3, 5. Eu uso 6 ali. Então, I4 é menos 6 amperes. Bom, finalmente aí a etapa final é a aplicação do princípio da superposição. Essa seria a quinta etapa. Tá? Não esqueci de colocar aqui. Essa aqui seria a quinta etapa. Então, essa solução tem 5 etapas. A última é sempre por superposição. Olha o 11 avos, todo mundo com 11 avos aí, né? No denominador. Então, seria 2 mais 36, menos 10, menos 6. Vai dar 22 onzeavos, que é 2 amperes. Só obteria esse valor exato de 2 amperes, ele é exato, quem não fosse para a calculadora e mantivesse aí as frações. Então, fica aí de lição. Né? Só obtém 2 amperes quem não vai para a calculadora. Então, 2 onzeavos com 36, tá? Reparei, gerando uma corrente no sentido horário, no sentido de ir. São contribuições positivas. Né? 10 volts e 1 ampere estão no sentido anti-horário. Estão gerando corrente no sentido tendência aí, né? Anti-horário. Contrários aí. Então, menos 10 e menos 6 onzeavos. Duas contribuições negativas.
Ok? Então, esse é um exercício grande, que só numa P1, e mesmo numa P1, vocês teriam que ter mais de meia hora de solução de um problema desse tipo, porque vocês teriam 5 etapas com 4 circuitos tendo que ser desenhados individualmente.